sobre essa batalha dos últimos dias. Vocês não podem mais ficar na escolinha do beabá da oração. As pessoas estão achando que estão orando em línguas, que estão fazendo alguma coisa grande. Se elas não trabalhar com as dinâmicas do reino da língua, elas não crescem com esse dom. Houve homens de ministérios no Brasil que só ensinavam sobre oração e línguas. Tiveram um despertar no ministério por um bom tempo. Depois esse mesmo homem foi ao buraco com o ministério. Porque ele só ensinava uma dimensão da oração em línguas. Só edificação pessoal, edificação pessoal, edificação pessoal. Mas não ensinou as línguas nas ascensões do reino, para entrar nas dimensões do reino e tomar posse de glórias. Uma vez que você começa a entrar nas línguas, eu vou ensinar, vou te dar o especial agora para você aqui. Eu vou finalizar com isso aqui. Vamos entrar? Amém. Ao momento que eu vou orar em línguas, se eu estou já ligado ao rio de fogo, ao reino do fogo, em segundos já começa a rungir no espírito. Meu espírito já começa a queimar. Quando certos guardiões, certos anjos estão comigo, estão aqui no ministério, vocês rungem muito bonito. Mas quando eles não estão, poucos de vocês conseguem acesso a isso. Ou quando aquele tipo de rio não está fluindo, vocês não percebem aquele reino de uma forma completa. Hoje está fluindo, então está todo mundo na oração. Embora alguns estão pecando em alguns pontos. Mas o que você tem que perceber das línguas é o seguinte: se você tem que dar toda a atenção e o coração de vocês, o que eu vou te falar agora. Se vocês não entrar no domínio desse dom e aprender a trabalhar com esse dom, vocês não avançam no reino. Você não consegue transitar de glória em glória, de revelação em revelação. Você não consegue. Você depende inteiramente das línguas. As línguas sobrenaturais, as nossas línguas místicas. Não mística como no misticismo, estou falando nossas línguas espirituais. Essas línguas que Deus nos deu, elas têm um universo infinito para vocês. Porque todo o reino de Deus, toda a constituição do reino dele, é um abismo chamando o outro, é uma profundidade chamando a outra que não tem fim. Escute o que eu estou te dizendo. Quanto mais você se torna participante do Espírito de Deus através das línguas, vocês vão desfrutar de muito conhecimento divino, muitas experiências divinas através do dom de línguas. Eu tenho experiências maravilhosas, que este dom maravilhosas, de eu falar línguas ungidos e entrar para certas dimensões. Então, quando você está rungindo em uma certa frequência, de repente você está dentro de uma dimensão do reino de Deus e você recebe certas coisas, tem certas visões, e você nem percebe que aquela língua transportou. Fala línguas, o som, fala, é o transporte espiritual. Fala, é um transporte de poder, de luz, fala, unção. Você não entende? Está na Bíblia. Quando Deus diz haja, houve um transporte criativo do poder dele para criar as coisas. Então, as línguas, elas transportam o poder de Deus criativo, a natureza, a unção, o óleo, ela transporta fogo, água, eletricidade, todo tipo de vida do reino do Espírito, as línguas transportam. Só que cada vez mais eu estou dentro dessas dimensões, vivendo elas vividamente em mim, eu consigo analisar elas, tocar nelas tangivelmente. E elas estão correndo sobre vocês, eu ministro em vocês, você já usufrui delas, mas você precisa explorar um pouquinho mais isso. Então, de repente, você está rungindo uma frequência, e você está orando, e você solta um nível de oração que não é normal. Ou seja, seu espírito ascendeu para uma dimensão do reino. Toda vez que você vê a elevação das tuas línguas, você vê forças que não são comuns da oração de edificação, quando você ora só sobre tua respiração, ou ora normal em línguas, você fala normal em línguas. Quando você, você acessou uma dimensão. E de repente você tem uma pausa. Você para.
Você continua tendo visão. Continua orando. E de repente volta os ungidos de novo. Mas se você observar, já não é mais a mesma frequência. Se você observar, você já não está mais na mesma dimensão. Já transportou você para outra dimensão do reino, sem você perceber. Às vezes eu vou em 3, 4 dimensões do reino, em ungidos diferenciados. Mas eu dou sequência. E só continua ali por um período de tempo. Você vai entrar nas profundezas do reino. Você pode ficar em um estado de êxtase profundo, mais de 1 hora ali. Eu vou te dar um dos maiores segredos de oração agora para vocês. As pessoas falam, eu oro 4 horas em língua, ora nada, mentira. Mentira, a maioria das pessoas é mentirosa. A maior tempo elas dormem, elas bochecham, elas se apagam, elas não oram isso. Elas não conseguem orar 4 horas, ninguém ora 4 horas direto. Ok? Eu já orei muitas horas, eu fiquei 4 horas, 5 horas, 20 horas, sim. Orando, sim. Em língua, sim. Mas não quer dizer que eu orei 20 horas interrupta de língua, que ninguém consegue. Amém, amém? A pessoa fala, orei 2 horas. Você pode ter ficado 2 horas em speed de oração. Mas existe um segredo, que você pode não só orar 1 hora interrupta, mas você pode orar o dia inteiro, horas e horas, e não parar. Você quer ouvir ou não quer? A única forma é quando o Espírito de Deus te convida para o reino do Espírito. Eu vou te ensinar uma coisa. Geralmente você tem um espaço de 1 hora. Quando você começa a orar, se dentro de um período de 1 hora, você não entrar para o reino do Espírito, você não aguenta mais. Você para. Melhor você parar. Tá bom, você pode ser bem baixão, você pode tentar mais 1 hora e conseguir. É com você, mas geralmente não vai conseguir. Porque o Espírito é assim. Dentro de um período de 1 hora que você começa a estar em oração, você tem uma energia, você tem uma força. Você começa a buscar Deus ali. Se você se conecta, ou o Espírito de Deus te puxa para o reino do Espírito, às vezes em minutos, você entra para o reino do Espírito, as suas orações de entre 1 hora, 2 horas, não tem peso nenhum. Você fica imerso, fica dentro do reino do Espírito. Quando você consegue entrar e ativar esse portal que entra na sua mente, na sua alma, você está em espírito, aí sim você está na verdadeira oração. Então, a oração que é mais eficaz para você é aquela que você entra no reino do Espírito. Não é aquela que você está orando sobre a carne, consciente mais de si mesmo do que de Deus. A oração, para mim, predominante é aquela que eu estou, e essa é a minha comum, consciente de Deus. Eu estou consciente do reino do Espírito. A unção está fluindo, o fogo está fluindo. Eu começo a ter visões, os ungidos vêm, as línguas proféticas vêm, os gemidos vêm. As línguas intensas, elas começam a fluir. A língua de anjos começa a fluir. As línguas da minha autoridade em certas dimensões, elas começam a fluir. Então, ali sim, eu fico. E falo, vai, às vezes eu fico 10 minutos, consciente. E de repente, já estou mergulhado. Só eu ouvir. Fico 1 hora apagado, 2 horas no chão apagado. Se não mais horas. Aí eu estou no reino do Espírito, independente da minha carne. Eu não preciso da minha carne. A não ser que até que ela entre lá. Depois que ela entra, eu não preciso dela. Então você tem 2 dimensões quando você ora em língua, você fica no paralelo. Escute o que eu vou ensinar para você. Você pode emergir totalmente no Espírito, ficar em estado de transe espiritual. Você fica tendo visões e o seu espírito fica orando, trabalhando. Só que você está apagado, você fica em estado indo e voltando. Você só fala de acordo com aquilo que você vê e olha lá, nem fala às vezes. E você fica no estado em espírito, alma e corpo, no reino do Espírito. Você fica tendo uma força violenta para orar, fica numa explosão de oração, energizado, teu corpo fica carregado do Espírito. Seu corpo fica com uma energia, você pega uma carga, Deus te carrega. Então tua alma, teu corpo e teu espírito ora em sincronia no reino do Espírito. Então tu fica 1 hora, é poderoso isso. Amém? Isso é uma atividade do Espírito. Agora,
sempre peça a Deus, me convide, fala, Espírito Santo, me leve. Então, há momentos que você tem que prestar atenção. O Espírito convida você. Essas são orações gloriosas. Ele te leva. E geralmente quando você não sente aquele convite, você tem que se convidar. Então você precisa aprender a orar e acessar a dimensão do reino do Espírito rapidamente. Porque se você não for rápido, a sua carne vai cansar. A sua mente vai cansar. Você pode até orar em línguas, mas você sai do Espírito. Você não está orando em Espírito. Sua mente foi devagar. Você fica pensando no emprego, fica pensando na pessoa. Você não está em Espírito ainda. A sua mente não está na dimensão do Espírito. Mas quando a sua mente entra para a dimensão do Espírito, você não tem dificuldade de se concentrar. Você já está tomado. Ela está tomada a mente. Então você fica tendo visões. A sua mente não fica divagando pelo mundo. Ela é puxada para a dimensão do reino do Espírito. Vocês estão me entendendo? Fala amém. Ora em línguas agora. Escambredelia ascaraia do cadalaba. Semelevouski crandalavadishi menegai. Olhe para mim aqui agora. Quando você está orando em línguas agora, presta atenção no detalhe. Você está começando a ascender, ou seja, subir. Fala, é uma escalada. Fala, oração é uma escalada. Agora você toma cuidado para a oração se tornar o fundamento. Porque você pode começar na oração e de repente tu entrou com gás e tu se afundou. É verdade, você perdeu. Você perdeu a batalha naquele momento. Às vezes você vai com ânimo e de repente o seu ânimo foi roubado da oração. Você desanimou, você começou bem, mas em 10 minutos depois, o diabo enganou o seu sentimento. Você entrou nas emoções. Aí a emoção fala, estou fraco. Começa a mandar sinal errado para você. Você está numa guerra. É verdade ou não é? Aí meu segredo para você é, não ore assim. Sai um pouquinho. Pare. Ativa seu espírito de outra forma. Ouça uma pregação. Às vezes um Reels que você olha, ativa teu espírito, te coloca você na oração. Uma mensagem que você vê, um Reels. Pode ter uma mensagem tão forte ali, te joga para oração. Às vezes eu vejo meus Reels, eu volto para... Falei, opa, eu quero me identificar com esse Robson aqui. É rápido. Vocês estão me entendendo? É verdade. Você tem que entender que a oração, o segredo dela é estar ativado primeiro o espírito. E se você é inteligente, a mente, quando ela já é capaz, entende, ela opera na dimensão da palavra e da verdade, você tem que usar ela ao favor do seu espírito. Por isso que você vai orar em línguas, toma cuidado. Olha o erro das pessoas, vai orar. Vamos orar. Aí coloca a testa no chão. Aí o sangue desce para a cabeça, faz pressão, daqui a pouco tá. Eu falo, pessoal, para com esse negócio de ficar abaixando a cabeça. Observa o pessoal que é na oração aqui. Estou orando bem. Aí ele abaixa a cabeça. 2 minutos, cabeça baixada, daqui a pouco é assim. Você perde a unção. Você perde a unção. Quando a unção começa a fluir na oração, você sente a unção fluir? Meu filho, libera ali. Tem a portal. A unção flui por aqui, ó, na mão. Você tem que estar com a mão assim. E ela flui pela cabeça. Se você ficar em posicionamento e receber, olha só, você intencionalmente faz parte do seu próprio funcionamento espiritual. Entre o corpo e o seu espírito, e o Espírito de Deus. Eu recebo aqui e fico concentrado aqui, recebendo, concentrado aqui, cabeça no corpo. Fico ainda mais consciente do Espírito. Se você fecha aqui, cruza o braço, coloca a mão aqui, cabeça para baixo, você vai perdendo ainda mais contato com a unção do Espírito. Você pode sentir ela jorrando, daqui a pouco o cara fraquinho, sobe. Porque são portais. Poucas pessoas sabem disso. Vocês estão me entendendo? Às vezes eu estou orando, a unção está tão forte. Eu estou aqui assim, de joelho assim, estou lá orando.
Aí tô carregando. Aí às vezes eu não tô aguentando a unção. Aí eu deito no chão, aí eu estico a mão pra frente assim. Deito assim com a mão assim. Aí às vezes eu viro a mão, aí eu tô assim, aí vira assim, aí eu começo a sair daquela dimensão, volto rapidamente para essa. Eu começo a absorver o Espírito que está sendo derramado. São coisas simples, mas você tem que aprender. Faz toda a diferença no ministério da oração. A sua posição é predominante. Agora, quando você está tomado do Espírito, não importa o jeito que você esteja. Quando você está todo envolvido, tão cheio, não importa nada disso mais. Não importa se você está deitado para cima, para o lado, não importa mais nada. Eu já estou imerso dentro da dimensão do reino do Espírito. Então, eu vou te ensinar para você, dentro de 1 hora, se você não transitar para o Espírito em 1 hora de oração, Jesus falou, você não puder ver lá 1 hora de oração comigo? 1 hora? Deus me ensinou um segredo esses dias aqui, sem perceber, eu estava com o bispo Doug no monte, aconteceu isso aqui, eu começava a orar, 5 minutos, 5, 10 minutos no máximo, a unção vinha, a glória de Deus descia, eu apagava, ficava uma hora não, ficava do momento que eu recebia até 58, 1 hora alguma coisa, 2 horas alguma coisa, 3 horas alguma coisa, 3h58, 2h58, meia-noite, meia-noite 58, 3h58 da tarde, 8h58 da manhã, toda hora, eu voltava do Espírito, faltava 2 minutos para comprar o tom horário. Eu ficava em torno de os minutos certinho, mas toda vez que eu voltava do Espírito, eu pegava o relógio, batia 58 minutos. 1h58, meia-noite 58, alguma coisa, 1 hora da manhã. Sempre faltando 2 minutos para completar mais 1 hora. Ficava certinho, o mesmo tempo. O mesmo tempo, o dia inteiro acontecendo a mesma coisa comigo. Batia sempre 58, faltando 2 minutos para virar um horário. A cada 1 hora há um portal aberto. Só que o de 3 em 3 horas são os mais predominantes e mais poderosos. Para a batalha espiritual ser vencida nesses últimos dias, agrave o que eu vou te ensinar. Se você não colocar o relógio de oração para funcionar a cada 3 em 3 horas, se você quer vencer, difícil é você avançar. Você tem que fazer isso por um bom tempo na sua vida. Aprender a ter um reloginho de oração, 3 em 3 horas, você parar para orar e orar 5 minutos antes de cada ciclo de 3 em 3 horas. Não ore meia-noite em ponto, ore 10 minutos antes. Você vai orar com o inimigo na tua porta já? E eu estou falando sério isso para você. O portal da meia-noite é um dos maiores portais de guerra espiritual que existe, é meia-noite em ponto. A bruxaria, meia-noite em ponto. Eu estava deitado na cama, vendo na batalha contra a bruxaria, os anjos vêm falar para mim, eles estão chegando daqui a 15 minutos. Eu ficava na cama dormindo, né? Eles estão chegando daqui a 10 minutos falar comigo. Falei, senhor, tua descansação vai 5 minutinhos. O senhor falou, você tem 5 minutos para levantar, menos de 5 minutos para levantar. Aí sabe o que acontecia quando falava isso comigo? Na frente da minha cama eu já vi o portal do ocultismo abrindo a porta do inferno assim. O fogo aqui, os demônios e os espíritos humanos vindo já. Então eu tinha 5 minutos antes da meia-noite para fechar o portão do inferno. Para não deixar abrir, já estava abrindo já. E eu via assim com meus olhos, eu estou falando com você.